Ok, vamos ver então como fazer ali ou usar a parte dos simulados, tá? Você vai descer, uma vez dentro do curso, né? Você vai descer, chegar na parte da grade de conteúdos, ver aqui em simulados e avaliações, vai abrir, desce mais um pouquinho e você vai ter todos os simulados disponíveis. Por exemplo, aqui a gente estava usando o simulado, a disciplina de arte como exemplo, né? Eu vou aqui em conhecimento específico. Ah tá, como é que eu organizei? Nós temos os conhecimentos gerais, língua portuguesa, informática, legislação e didática. Essas quatro aqui, tanto faz os vídeos, as apostilas e, e os simulados, e o podcast, são o mesmo para todas as carreiras, né? E aqui, em conhecimento específico, aí cada um vai ter de acordo com a carreira que vai seguir com o conhecimento específico da sua disciplina, né? Você vai clicar aqui, o simulado vai abrir nessas condições, ele vai te dizer ó, que tem uma duração de 45 minutos. Deu 45 minutos, você não respondeu, vai ser fechado e corrigido. A nota maior, você pode tentar quantas vezes você quiser, e a nota maior é a que vai ficar. A nota para aprovação do certificado é 8,5, mas lembrando que o certificado é simbólico, né? O que importa mesmo é você gabaritar. Então, quanto mais você gabaritar os nossos simulados, mais possibilidade você tem de gabaritar também lá no dia da prova. Então, faça os simulados quantas vezes você quiser. E aí você vai vir aqui e tentar tentativa do questionário, né? E aqui vem em iniciar tentativa. Olha só. Ele vai te apresentar essa estrutura. Aqui você tem o enunciado e o comando e as alternativas embaixo. Eu posso navegar pelo próximo, então eu vou ler aqui no século XIX, caracteriza-se por pluralidade estética. O século XIX caracteriza-se por pluralidade estética. No cantinho eu coloquei o nível da pergunta, né? Se é médio, se é fácil, se é difícil. E aí ele vai ter três afirmações sobre o século XIX. Que ele está afirmando, logo de início, que o século XIX se caracteriza por pluralidade estética. E aí ele vai ter três afirmações: coexistência de diferentes movimentos, respostas diversas às mudanças sociais e homogeneidade obrigatória das linguagens artísticas. Essa não é a minha área, essa não é a minha disciplina, mas tentando responder isso aqui com o que a gente já sabe de técnicas de análise de questões, eu já vejo aqui uma resposta clara. Então vamos lá. Para mim, a resposta certa para essa questão é a 1 e a 2. Por quê? Porque o enunciado diz que o século XIX caracteriza-se por pluralidade estética. E a questão 3 diz que existe homogeneidade. O que é homogeneidade? É algo que é igual. E ainda diz que essa homogeneidade ela é obrigatória das linguagens artísticas. Então, a afirmação 3 está contradizendo o enunciado que é definitivamente a certeza que eu tenho, que o século XIX foi caracterizado por pluralidade estética. Plural é mais de um, homogêneo seria igual, ou seria trazer para um, então contradiz. Para mim, a terceira está errada, então a única afirmação possível é a 1 e a 2 serem a correta. Não vou explicar todas as questões aqui, a gente vai ter aulas onde a gente vai falar sobre resolução de questões. Observe que eu estou trabalhando arte aqui, mas mesmo assim a gente consegue responder, mesmo sendo de geografia e não de arte, né? Próxima página. Você pode responder a questão, marcou ela lá, clica em responder, e aí ele vai para a próxima questão. Essa é uma forma de trabalhar o questionário. A outra é, vamos supor que eu li esse enunciado, não consegui encontrar a resposta ou fiquei na dúvida, eu posso tanto marcar nesse ponto aqui uma resposta e avançar e depois retornar, quanto deixar em branco. Então, se eu quiser deixar em branco, deixa eu mostrar para vocês, vem aqui nessa abinha azul, abro as cartinhas, ó, eu estou na 2, eu posso pular para 3. Observe, A1 está cinza, quer dizer que eu respondi. A2 está em branco e agora eu estou na resposta número 3.
Aí eu vou marcar aqui qualquer coisa, tá? Só para a gente avançar. Eu quero mostrar para vocês o que acontece ao final quando você termina a prova. Tá? Então eu estou marcando aqui, não estou nem lendo, tá? Você vai ler, cuidado, leve o seu tempo aí para analisar as questões. É importante, enquanto você está fazendo as questões, que principalmente você tente se convencer de por que você vai marcar aquela questão. Por que eu estou marcando essa? Por que eu não estou marcando a outra? Por que as outras são erradas? A gente vai trabalhar a questão de resposta por exclusão, né? Mas o mais importante, enquanto você estiver fazendo qualquer simulado, é que você vá raciocinando no porquê de você estar fazendo cada coisa. Cada coisa tem o seu porquê. Então quando você está pensando nisso, no porquê que eu estou marcando essa, no porquê que eu estou marcando aquela, o teu cérebro ele vai gravar isso com mais facilidade. Pronto, cheguei na última, marquei. De propósito, estou deixando uma em branco aqui. Então, a primeira coisa é essa. Ó, se eu olhar para cá, para as minhas cartinhas e ver que tem uma em branco, eu posso voltar, tá? E respondê-la. Por quê? Porque ele está me indicando. Clico em finalizar a tentativa. Ele vai me trazer para essa tela, onde ele vai me dar um resumo do que eu fiz. Então, pergunta 1 está respondida, está salva. Pergunta 2 ainda não está respondida. Então eu posso vir no botão vermelho e retornar lá na prova para responder a pergunta que está faltando, tá? Ou posso enviar tudo e terminar. Nesse caso eu vou fazer isso, enviar tudo e terminar. Ele ainda me avisa, ó, tem certeza? Porque tem uma questão que está em branco. Está faltando responder uma. Eu digo enviar tudo e terminar. Só um exemplo que a gente está dando, né? E pronto. Então, olha só, vocês lembram da primeira questão que eu respondi e raciocinei com vocês? Essa eu acertei, ó. Tá marcada aqui como certa. E aí, chutando, né, marcando qualquer coisa, eu acertei mais uma. Vamos ver qual foi a outra que eu acertei. Vou descer aqui. Ó, acertei a número 8. Ó. Chutando aqui, eu acertei a número 8. Agora, eu quero chamar a atenção para de vocês para o seguinte. Vou botar aqui na número 1. Ele vai me dar aqui o tempo que eu gastei para fazer o simulado. E é importante você ir prestando atenção nessa questão do tempo, que é para você ir se condicionando e entendendo quanto tempo você leva para resolver uma questão de didática, quanto tempo você leva para responder uma questão de legislação, e aí você, na hora de fazer o simulado completo, ou na hora de fazer a sua prova, no dia 8, você ter em mente esse tempo, e aí com esse tempo em mente você ir se programando para não perder tempo em questões, tá? Não passar muito tempo em uma questão e de repente faltar tempo para outra. Então esse é o primeiro ponto. Em seguida, ele te dá a nota que você tirou. São 10 questões, vale 10 a prova, e ele te diz aqui quantas questões você acertou. Acertei 2 questões das 10, né? Errei 8. Aí ele vai te dar questão por questão. Ele vai te dar o enunciado, ele vai te dar as alternativas, e do lado ele vai te explicar por que essa é a resposta certa. Ó. Por que essa é a resposta certa? Porque no século XIX, cara, ele não tem homogeneidade. Ele é um século pluralista, ou seja, diverso. Ele tem diversidade, que é o contrário de homogeneidade. Então ele te dá uma explicação aqui, ele te ajuda a entender. Vamos supor que eu errei a questão. Olha só, eu errei essa questão aqui. Eu marquei ela, esta cor eu marquei aqui dizendo que a número 2 está correta. Ó. Permite análise crítica do presente. O enunciado é: o estudo dos movimentos artísticos contribui para compreender a sociedade contemporânea. Aí eu marquei que está correta a número 2, que permite análise crítica do presente. Ele está me dizendo que está errado e está me dizendo por quê. Ó. A afirmação 1 também está correta. Então, a afirmação 2 permite análise crítica do presente, está errada? Não, ela não está errada, porque ele já está me dizendo aqui, ó, o meu erro não foi dizer que a 2 está correta, o meu erro foi não ver que a número 1 também está correta, que ela relaciona a arte, a história e a cultura. Então ele vai já te dar esse comentário.
E aí eu quero que vocês gastem tempo não só fazendo o simulado, como depois estudando esse relatório que ele vai te dar, ok? Tomem nota, anotem as respostas, escrevam no caderno, lembrando que quando a gente faz a questão, mas não corrige ela, não adiantou muito. O cérebro vai identificar aquela informação como sendo descartável. Agora, quando você faz a questão, depois você corrige a questão, depois você tenta entender por que, que você errou ou por que, que você acertou aquela questão, e você toma nota de alguma coisa daquela questão, o cérebro vai pegar aquela informação e vai dizer: ele está repetindo bastante, ele está fazendo muita coisa com essa informação, então eu vou deixar essa informação guardada em mim, porque em algum momento do futuro ele vai precisar dessa informação de novo. E assim você vai treinando o seu cérebro a lembrar, não das respostas dessa questão, porque essa questão pode nem cair na sua prova, tá? Mas fazer o seu cérebro lembrar do conceito. E aí esse conceito pode te ajudar a responder outras questões. Certinho? Aí finalizou aqui, como é que eu faço para voltar, né, pro curso? Você sobe e você pode vir aqui, ó, em curso de Infam Arte, né? Ele vai te trazer para o simulado de avaliação de novo. E se você quiser tentar mais uma vez, você pode voltar lá. Foi conhecimento, simulado de conhecimento específico, né? Você pode voltar aqui e observe que o botão mudou. Ele está me dizendo que eu tive a nota mais alta, foi a número 2. Eu posso voltar aqui e fazer uma outra tentativa. Iniciar a tentativa e começar novamente a realizar ali a nossa tentativa. Show de bola? Qualquer dúvida que você tiver sobre o simulado, manda aí que eu terei o prazer de responder para você.